vamos lá. Dar continuidade ao nosso segundo bloco, questão de número 77. Jorge trabalhou em uma sociedade empresária francesa no Brasil. Entendendo que o valor das horas extras não lhe havia sido pago corretamente, ajuizou a ação trabalhista. Como impugnar os controles de horário, necessitou apresentar prova testemunhal. Porém, sua única testemunha, apesar de trabalhar ao seu lado, não fala português. Diante disso, Jorge requereu ao juiz a nomeação de um intérprete. Nesse caso, nada mais estranho em discussão no processo. Nada mais estando em discussão no processo, assinale a opção que indica a quem caberá o custeio dos honorários do intérprete. Gente, segue a mesma lógica do assistente técnico que nós falamos já em provas passadas. A mesma lógica. Então, qual é a resposta? Você agora que já assistiu, já sem eu explicar, já pode responder. Tá? O que você diz aí pra gente? A Jorge, que é a parte interessada no depoimento da testemunha, a União, porque Jorge é o autor da ação, ao réu, já que era empregador de Jorge da testemunha, que era de nacionalidade igual à da sociedade empresária. O depoimento ocorrerá fora do processo por tradutor juramentado, custeado pela parte requerente, que depois deverá juntá-la ao processo. Qual é a resposta? A resposta é a letra A. Tá legal? Então, como a resposta é a letra A, está lá no artigo 899, parágrafo 1º e parágrafo 2º da CLT. Porque é a mesma lógica. A testemunha de quem? É dele. Se a testemunha fala inglês, português, espanhol, mandarim, problema do Jorge. Ele que vai ter que custear o quê? Esse tradutor, para ele ter o depoimento dessa testemunha. Não vai ser a parte requerente, e aí nem a União. A União, então, nem se fala. Tá? Então, a mesma lógica de raciocínio do assistente técnico. Tá, beleza? Então, a resposta é aqui, é a letra A. Eu falei 899, desculpa, 899 é depósito recursal. É 819. Vamos lá. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Em ambos os casos, as despesas correrão por conta da parte que interessar o depoimento. Beleza? Então essa é a questão de número 77. 78. Contra ato de juiz do trabalho que determinou a antecipação dos honorários periciais de seu cliente, mesmo não tendo ele condições financeiras para arcar com esse custo, você, na defesa dos interesses, impetrou mandado de segurança contra o ato judicial, mas por unanimidade não teve a segurança concedida. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado para tentar reverter a decisão. Então, o que nós temos aqui? A antecipação de honorários periciais, ela é expressamente vedada sob pena de cabimento de mandado de segurança. Tá? Ou seja, você chega lá, requer a perícia e o perito fala, olha, eu só faço depois que antecipação. Não. Tá ok? De maneira alguma. Sob pena de mandado de segurança. Agora foi impetrado, mandado de segurança, beleza, e foi negado. Qual é o recurso cabível aí para o TST? O que nós temos então? Questão de número 78. A questão, o que cabe lá? De acordo, assinale a opção que indica o procedimento para você tentar reverter a decisão. Agravo de instrumento para o STF? De maneira alguma. Agravo de instrumento, você sabe, aquele recurso que serve para destrancar outro recurso. O que não é o caso aqui. A gente não está falando de destrancar recurso. O recurso ele não foi conhecido, não foi provido. Então não há que se falar aqui em destrancar nenhum recurso. É errado. Agravo interno para o próprio TRT. Nada mais pode ser feito? Também está errado. O que nós temos aqui? Na decisão no mandado de segurança, caberá o quê? Recurso ordinário para o TST. Cuidado, tá? Porque o examinador poderia aqui colocar recurso de revista. E você ficar na dúvida, para o TST recurso de revista. E não é, tá? Nesse caso aqui, você foi mandado de segurança, TRT
rejeitou, não conheceu e etc., recuo dessa decisão, recurso ordinário para o TST. Tá ok? Isso está lá. Mandado de segurança. Primeiro, 790b, parágrafo 3º, o juízo não poderá exigir adiantamento dos valores para a realização de perícias. E é ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando a realização da perícia, independentemente do depósito. Tá beleza, gente? Então vocês fiquem de olho nisso aí. Gabarito, letra A. Questão 79. Rodolfo Alencar ajuizou a reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi corretamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu duas testemunhas que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações, e o patrono do autor passou a fazer as suas perguntas diretamente à testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando as suas perguntas diretamente à testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que em seguida perguntaria à testemunha. E aí, ele deu esse texto todo para fazer uma pergunta só para você. Na audiência, você pode perguntar diretamente para a testemunha no processo de trabalho? Não. Porque imagina, diz no regramento seletista, que você poderia estar coagindo a testemunha. Então você vira, pergunta ao juiz, e o juiz pergunta, é meio coisa de maluco, você pergunta ao juiz, e o juiz faz a pergunta para a testemunha. Tá ok? A CLT tem norma a ser aplicada sobre isso, o CPC. O que nós temos? O Código de Processo Civil hoje, tá? Nosso CPC de 2015, ele permite essa pergunta direta. Agora, CLT, não. Tá? Isso está lá na instrução, isso não veio com a reforma trabalhista, não foi ela que vedou isso. Isso está na instrução normativa 39 do TST, que vai dizer, essa instrução normativa é muito interessante que você a leia, é curta, é simples, sobre a aplicabilidade das normas do CPC, aplicabilidade e compatibilidade das normas a serem aplicadas do CPC à CLT. Tá? E nessa instrução diz que essa norma do CPC não será aplicada à CLT. Então, correto ou está o advogado que pergunta diretamente à testemunha? Não. A CLT não tem dispositivo próprio, daí que poderia ser admitido? Não. A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente, sequer há essa previsão legal. Correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. Tá ok? E aí, com um reforço da instrução normativa 39 de 2016, que vai dizer que esse instituto do CPC não se aplica à CLT. Tá legal? Então vamos para a nossa última questão. Aqui eu coloco a instrução normativa 16, 39 de 2016, e seu artigo de número 11, tá? Que não se aplica. O Código de Processo Civil 469, que prevê a aplicabilidade. O artigo 11 da instrução normativa que veda, e a CLT que vai dizer que as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente. Quer dizer, a CLT já tem um regramento próprio sobre isso. Questão 80. Em sede de processo trabalhista, após o trânsito em julgado da sentença e elaborada a conta de liquidação,
foi aberto o prazo de 10 dias para que as partes se manifestassem sobre a mesma. Contudo, o réu não se manifestou e o autor concordou com a conta do juiz e foi homologada. Considerada essa hipótese, em sede de embargo de execução do réu, interposto 5 dias após a garantia do juízo, este pretende discutir a conta de liquidação, aduzindo incorreção de valores. Gente, essa questão ainda tramitava, né, a CLT antiga, por isso que na impugnação, tá, foi aberto para que as partes manifestassem sobre a mesma a liquidação no prazo de 10 dias. Tá? O prazo era sucessivo de 10 dias para cada parte se manifestar sobre as contas. Hoje, qual é esse prazo? É um prazo comum, impugnação, é um prazo comum de 8 dias. Tá legal? Então, bem observado isso aí. Você consegue identificar o momento processual que a gente está? A gente teve o quê? A gente teve uma sentença, depois teve uma liquidação, tá? Ó, elaborada a conta de liquidação, foi aberto o prazo de 10 dias para se manifestarem. Tá ok? Dessa liquidação você abre prazo comum para as partes, prazo comum para as partes, prazo comum de 8 dias para manifestação dessa liquidação. Tá ok? Aqui, foi aberto o prazo para que as partes se manifestassem sobre a mesma. Contudo, o réu não se manifestou. Ou seja, precluiu. Acabou, não tem mais que se manifestar. Então, aquela discussão, aquele valor, ele não pode mais impugnar. Tá ok? O que houve, então, nesse caso? Preclusão. Você, como advogado do autor, o que você vai alegar? Suscitar a preclusão do direito dos embargos de execução e expor as razões pelas quais entende pela validade dos cálculos. Suscitar apenas que a conta está correta? Não, porque ele opôs aqui o quê? Interpôs aqui, ó, embargos de execução. Nos 5 dias garantiu o juízo. E ele quer discutir essa conta. Você vai chegar, ô, meu amigo, peraí. Tu não pode discutir mais não. Momento para você falar já passou. Precluiu, perdeu. Esquece. Então, nem há que se falar em intempestividade dos embargos. Porque intempestividade dos embargos é se ele tivesse proposto aqui, ó, interposto um embargo de execução fora do prazo legal. Ele interpôs dentro do prazo de 5 dias. A tempestividade está ok, está correta. Não se fala em tempestividade, e sim em preclusão. Tá ok? Então, errado aqui, mas que se falar na letra D, resposta à letra A. O direito está precluso. Beleza, gente? E assim a gente encerra a nossa resolução do 24º exame. Beleza? A gente vai voltar já com a resolução do 25º exame aí de Direito e Processo do Trabalho para você gabaritar na sua prova. Bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima.